é a expressão que se conecta com o significado da Páscoa. Agora, para você concordar comigo, nós precisaremos fazer um retrospecto na história de Israel para que você, de fato, perceba que é assim. Então, nós vamos fazer um breve resumo de uma história longa que começa no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 12, e vai até o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 13. Nós vamos tentar cobrir nesse resumo o período histórico compreendido entre esses dois livros, entre esses dois capítulos. Muito bem. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão para que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra que ele lhe mostraria. E passaram muitos anos, e Abraão, já idoso, sua esposa Sara, que um ano antes era estéril. Então, de forma milagrosa, aquele casal idoso concebe um filho, e ele nasce e recebe o nome de Isaac, que significa riso. Isaac, já adulto, se casa com uma mulher que também era estéril, chamada Rebeca. E essa mulher, por obra miraculosa de Deus, também consegue engravidar. E os dois têm 2 filhos, um chamado Esaú, o outro chamado Jacó, gêmeos. Jacó, muitos anos depois, teve 11 filhos, melhor dizendo, mas um deles era, digamos assim, o preferido, o mimado. E os outros irmãos invejaram esse irmão mimado que se chamava José. E aí, essa inveja, essa fúria em relação a ele era tão grande que eles decidiram armar uma armadilha contra ele e venderam-no para mercadores midianitas, ou seja, mercadores cuja origem era a terra de Midian. Esses mercadores pegaram José e venderam-no para um oficial importante do Egito chamado Potifar. Potifar tomou José e colocou-o como uma espécie de mordomo sobre a sua casa. E José desenvolveu um excelente trabalho ali, porque o Senhor era com ele. Daí a confiança que Potifar tinha em José. A mulher de Potifar se interessou por José e tentou se insinuar com ele, mas ele fugiu, porém deixou a sua capa e tudo aquilo para acusá-lo, para caluniá-lo, tentando convencer as pessoas, especialmente o seu marido, de que José tentara possuí-la. Potifar, furioso, coloca José então na prisão. E passados os anos, Faraó, rei do Egito, tem um sonho e não conseguiu interpretar. Buscou interpretação junto às pessoas que estavam à sua volta, aos seus assessores, mas ninguém conseguia interpretar o seu sonho. Mas um de seus servos lembrou-se que na época em que estava preso, teve um sonho, e esse sonho fora interpretado por José. Sabendo disso, então, o Faraó convoca José. Ele o tira da prisão e o traz à sua presença para que José desse a interpretação do sonho que Faraó tivera. E José dá a interpretação, satisfaz Faraó, e ele conclui que não haveria outro homem que tinha sabedoria suficiente para que pudesse estar governando a terra do Egito. E ele faz isso, coloca José como que o primeiro-ministro do Egito. José sai da prisão e vai para o segundo cargo mais alto na hierarquia governamental do Egito. E José desenvolve um excelente trabalho, muito competente. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. O Senhor dava sabedoria a José. E essa sabedoria pôde ser verificada pela sua capacidade de administração, pois ele conseguiu armazenar mantimento suficiente para aquele tempo de 7 anos de fome, pelo qual o Egito passaria em toda a terra. Então haveria mantimento para o Egito naqueles tempos difíceis, e não só para o Egito, mas também para as terras vizinhas.
Como eu disse, essa fome se alastrou por toda a terra e chegou à terra onde Jacó, que depois foi nomeado por Deus como Israel, e também chegou ali para a sua família. De forma que Israel então chama seus filhos e os ordena a ir para o Egito para comprar mantimento para a subsistência da sua família. E ali os filhos de Jacó, também chamados de Israel, vão para o Egito para comprar mantimentos. Vários episódios que eu vou precisar omitir, sem prejuízo à mensagem essencial. Os irmãos de José estão diante dele e José se revela. E aquilo causou uma grande perplexidade, porque todos pensavam que José estava morto. Então José se revela, José se mostra para os seus irmãos, há uma grande alegria, e José pede para que os irmãos tragam para o Egito Jacó, Israel, seu pai. E toda a família, e eles passam a habitar lá, e o tempo passa, e o povo de Jacó está instalado no Egito, e o tempo passa, José morre, o tempo passa, o Egito esquece, chega um novo faraó que sobe ao trono, que não conhecia José, só conhecia uma realidade, a realidade de que havia um povo muito numeroso, que não era o egípcio, era o povo de Israel, ocupando a terra do Egito. Preocupado e ameaçado com essa realidade, o faraó então decide escravizar o povo de Israel. Essa escravidão durou cerca de 430 anos. E o povo de Israel sofria, estava em aflição, isolado da sua terra natal, impedido de ter e desfrutar da sua liberdade, por causa daquela escravidão imposta por Faraó. Então o povo começa a clamar a Deus, clamar por um libertador, e Deus responde a oração do povo e levanta Moisés. Moisés, que fora instrumento do Senhor para realizar vários milagres e realizar as pragas que se abateram sobre o Egito. Tudo isso para demonstrar que Deus é o Senhor, que os deuses condemnem-nos do Egito não eram nada, e também para pavimentar, preparar, construir o caminho da libertação de Israel. Antes da 10ª praga, a praga dos primogênitos, Deus ordena que Moisés institua, atenção aqui, institua a Páscoa. E essa Páscoa consistiria de uma refeição onde um cordeiro, perceberam? Um cordeiro perfeito, sem defeito, seria morto, seria assado e deveria ser comido junto com ervas amargas e pães sem fermento. Parte do sangue daquele cordeiro deveria ser passado nos batentes das portas das casas dos filhos de Israel, para que quando a praga dos primogênitos viesse, aqueles primogênitos que estavam nas casas onde tinham o sangue do cordeiro em seus batentes fossem poupados. E aí, queridos, a 10ª praga veio e dizimou todos os primogênitos daquela terra, menos os primogênitos onde moravam, em cujas casas as portas tinham o sangue do cordeiro. Desesperado, o faraó então convoca Moisés e diz para ele sair imediatamente da terra do Egito. E Moisés, junto com toda a nação, com todo o povo de Israel, sai do Egito. Uma libertação que começou com o sangue do cordeiro. Esse é o resumo. Me parece que você conseguiu fazer o link entre a expressão Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo com a Páscoa. É verdade, eu omiti vários detalhes dessa história e fiz intencionalmente, porque nós não teríamos tempo de descrevê-la nas suas minúcias.
Mas os detalhes e os pontos que foram levantados aqui, espero, tenham sido suficientes para que você tenha compreendido que a expressão Cordeiro de Deus tem tudo a ver com a Páscoa. Eu espero que você tenha entendido que este resumo nos esclareceu que a instituição da Páscoa antiga, ela aconteceu num contexto histórico que precisa ser considerado para que nós entendamos quais eram os seus elementos constituintes, os seus componentes e o seu real significado. E mais do que isso, para que nós também compreendêssemos as ligações, as conexões entre a Páscoa antiga, a Páscoa de Israel, com uma Páscoa futura, superior, mais elevada e definitiva, porque ela tem relação, ou melhor, ela teria relação com um Cordeiro muito superior, muito mais elevado e definitivo, que era Jesus Cristo. É verdade, o contexto que Israel viveu era um contexto de aflição, um contexto de isolamento da terra, da sua terra natal, um contexto de confinamento, de restrição dura, grave, severa, imposta pelo governo do Egito por meio da escravidão. Mas foi nesse contexto, num contexto de sofrimento, de isolamento, de confinamento, que Deus providenciou um caminho, providenciou um plano em que Ele tanto preservaria a vida, quanto castigaria, penalizaria a impiedade do Egito. Queridos, muito tempo se passou e uma Páscoa superior e definitiva se manifestou. Deus proveu essa Páscoa, muito superior e muito definitiva. Mas por quê? Porque ela é mais elevada. Porque ela provoca, ela oferece uma libertação de uma escravidão muito mais grave, muito mais restritiva, muito mais severa que aquela escravidão a que a humanidade se submeteu por causa do seu pecado, por ela ter virado as costas, por ela ter desprezado ao Senhor, por ela não adorar ao Senhor, por ela ter prontidão em se devotar, em se fascinar com qualquer coisa ou pessoa, menos